Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou Roberta Rocha e hoje vou trazer mais uma historinha de terror. É um relato que foi cedido para mim pelo site Além da Imaginação. Vou deixar aqui o link do relato. Espero que gostem. A Mão no Escuro. O Anderson conta aqui pra gente que ele sente muitos calafrios quando ele se lembra dessa história, esse fato estranho que aconteceu com ele. Não é algo que ele conta pra todo mundo, mas é algo que ele sabe que se encaixa muito bem aqui, pra estar falando sobre. A casa que ele mora tem aproximadamente uns 50 anos e ele conta que nunca aconteceu nada de estranho nessa casa. E quando ele fala algo de estranho, ele quer dizer algo paranormal. E nessa casa tem um quarto que fica embaixo da casa, como se fosse um porão, só que o acesso desse quarto é por fora da casa. Tanto é que a mãe dele usa esse cômodo, esse quarto utiliza como lavanderia. Ele conta que esse quarto sempre incomodou muito. Ele não gosta de ir nesse quarto e ele sempre evita ter que frequentá-lo. Ele conta que nunca viu nada estranho nunca viu nada nesse quarto, mas que quando ele entra, quando ele tem que ir lá, ele entra e se sente observado e como se ele estivesse sendo olhado com raiva. Mas apesar disso, nunca aconteceu nada. Ele raramente ia até o quarto, até esse quarto. As outras pessoas da casa não se incomodavam, pareciam não se incomodar, nunca tiveram nenhum problema com esse quarto, só ele. Mas por volta de 2002, tudo mudou. Certa noite ele estava se arrumando para ir dormir, porque no outro dia ele tinha uma entrevista de emprego logo cedo, a sua primeira entrevista de emprego. Foi quando ele quis planejar tudo, deixar tudo organizado para no dia seguinte estar tudo pronto e evitar de esquecer alguma coisa, se atrasar. Então ele deixou tudo preparado para o dia seguinte. Ele separou toda a sua roupa, colocou-a em cima de uma cadeira do lado da cama dele. Foi quando ele não estava localizando uma calça que ele havia separado mais cedo para estar utilizando no outro dia. Quando ele questiona a mãe onde está a sua calça, lá simplesmente diz que a lavou, secou e passou. Só que a calça estava na lavanderia. Apesar dele evitar a lavanderia, apesar de nunca ter tido motivos para ter medo de lá, ele foi atrás das calças dele. Só que aí tem mais um imprevisto. Já fazia umas 2 semanas que a luz do quintal que leva até a lavanderia estava e não tinha nenhuma iluminação perto lá da lavanderia que pudesse ser acesa dentro de casa. Só essa do quintal que iria clarear o seu caminho. Só havia a luz que ficava logo acima da máquina de lavar roupa e a luz do quartinho da lavanderia, que só eram acesas lá de dentro do quarto da lavanderia. Mas ele foi sem problemas lá. Apesar da escuridão ter incomodado ele um pouco, finalmente ele chegou até a porta do quartinho. Ele sentiu uma certa apreensão em destrancar a porta, essa qual ele destravava por fora um cadeado. Mas quando ele queria dormir logo, ele foi logo, abriu aquele cadeado, foi abrindo o cadeado e ignorou a sensação que ele estava sentindo. Foi como uma angústia começou a dominá-lo. Ele não sabia de onde estava vindo, mas ele só queria acabar logo com aquilo, pegar as calças dele e voltar logo pro quarto e encerrar isso. Ele colocou o cadeado em cima da máquina de lavar. Agora eu entendo que a máquina de lavar deve ficar do lado de fora do quartinho. Entendo isso, né? Que tinha a luz em cima da máquina e uma outra dentro do quartinho. E ele abriu a porta e colocou o cadeado em cima da máquina de lavar.
e foi destravando a porta. Enquanto ele destravava a porta rangia, aquele rangindo de filme de terror. Ai, ai, lá vem. Ele não podia enxergar nada, só via aquele breu, aquela escuridão, e ele se adentrava à lavanderia. A única coisa que ele queria era acender logo a luz lá do quartinho e resolver logo, pegar as calças e sair fora. Mas ele não entende por que ele estava com tanto medo de botar a mão dele para dentro do quartinho para acender a luz. O receio era grande, a sensação era de dar muito medo. Vencendo o medo, ele não entra no quartinho, mas põe a mão para dentro. Então isso realmente, a máquina estava do lado de fora, por isso que era só a luz que ficava em cima da máquina, foi a que ele acendeu primeiro. E ele enfiou a mãozinha dele lá dentro do quartinho e ficou tateando, procurando o interruptor. Ele não conseguia achar o interruptor, ele tateava e não conseguia localizar o interruptor. Ele conta que aquela sensação era horrível e que o fato dele não enxergar nada lá dentro estava deixando ele completamente arrepiado. Foi quando ele sentiu um alívio ao sentir aquela capinha em volta do interruptor, o plásticozinho do interruptor. Ele sentiu um alívio naquele momento. Mas é quando de repente ele sente algo pegando em suas mãos, em sua mão. É quando ele tá quase acendendo o interruptor, ele vai apertar o interruptor, alguém gruda na mão dele e tipo tira a mão dele com força. Não deixa ele acender o interruptor. Ele conta que aquilo parecia ser uma mão e era algo muito forte. É quando ele entrou em desespero. O que era aquilo? É claro que ele entra em desespero. Se até eu aqui tô na agonia. Ai, meu Deus. Ele conta que ainda por cima aquilo ardia muito. Ele sentia como se fosse uma queimadura de sol. Foi quando ele começou a se segurar na parede do lado de fora e a gritar, porque aquilo estava grudado nele, estava agarrado, segurando, prendendo, não sei. Aquilo estava puxando ele para dentro do quartinho. Ele não via nada, ele não conseguia ver nada dentro do quarto, mas ele sentiu o ódio que puxava ele para dentro do quartinho. Quando ele continuou gritando, deu um chute na porta, que ele não havia aberto toda. E a porta... Ele deve ter enfiado a mão entre o vão da porta. Na hora que ele chutou a porta bateu em alguma coisa e deu a impressão de que bateu em algo e ele foi solto. A mão dele ficou solta nessa hora. E nessa hora que a mão dele se soltou, ele caiu para trás e saiu correndo, saiu se arrastando, queria sair dali de perto. Foi quando o pai e o irmão dele apareceu correndo naquela hora. Ele mal conseguia explicar o que tinha acontecido naquela hora. Ele não conseguia se falar direito, mas eles perceberam que havia alguém dentro do quartinho. Isso era fato, dava para notar na expressão dele, na atitude dele, havia alguém dentro do quartinho. Foi quando eles começaram a chegar perto do quartinho e o moço gritava com eles, não chega, falando para não chegar perto, fechar a porta, trancar a porta, não chega lá perto. Mas o pai dele simplesmente botou a mão lá dentro e acendeu a luz. Para o espanto dele, após acender a luz, só viu um monte de roupas caídas no chão, no quartinho, e o armário com os produtos de limpeza. Ele conta que não tinha lugar para qualquer coisa, qualquer pessoa, o que fosse se esconder lá dentro. Não tinha lugar para estar se escondendo. E o que quer que fosse que atacou ele, não estava mais lá. Para onde tinha ido aquilo? Ele conta que o irmão dele até revirou as roupas, procurou, mas nada. Quando ele, um pouco mais calmo, contou o que havia acontecido e mostrou o seu braço, o qual estava cheio de hematomas. Eles falaram que poderia ter tido alguém ali que fez o que fez, e antes que eles chegassem a pessoa fugiu. Só que ele estava lá, ele ficou na porta do quartinho e ele disse que nada, nem ninguém saiu de dentro do quartinho.
Foi então o pai dele pegou a calça dele, fechou a porta, trancou com o cadeado, pronto. Ele conta que o braço dele ardeu a noite toda e amanhã, praticamente a manhã toda também. Até hoje ele conta que não tem explicação para o que aconteceu naquela noite. Ele conta que ninguém acredita no que ele conta, na teoria dele, de que algo estranho estava lá dentro e que todos acham que poderia ser uma pessoa e a pessoa fugiu na hora que ele ficou apavorado, a pessoa fugiu e ele nem percebeu. Mas ele questiona como uma pessoa estava lá dentro, sendo que estava trancado com cadeado por fora. Ele conta que nunca mais houve nenhum tipo de problema desse tipo e que ele evita ao máximo, mais ainda, chegar perto desse quartinho à noite, nem pensamento, somente de dia quando é muito necessário. Ele não sabe o que foi que agarrou o braço dele naquela noite e ele conta que ele prefere que seja dessa forma, que ele continue sem saber o que foi aquilo. Mas ele conta que a única certeza que ele tem é que aquilo não é desse mundo. Pessoas, eu fiquei com medo agora, contando, porque eu tô aqui sozinha, aí eu fiquei, olha pra lá, olha pra cá, eu fiquei com medo de verdade, meu coração acelerou, eu fiquei com medo do caralho. Eu vou parar um pouquinho. E é isso, pessoas. O que vocês... O que será que era aquilo? Eu não sei, eu só sei que eu fiquei com medinho, de verdade. Porque os relatos, mais ou menos eu leio. Eu não chego a ler, porque eu venho contar pra vocês, eu vou acompanhando, vou contando pra vocês, porque eu quero ter a sensação junto com vocês. E eu fiquei com medo. É isso, pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, dá um joinha nesse vídeo, porque eu estou com muito medinho agora, tá? E é isso. Se gostaram, dá um joinha, se inscreve no canal. Muito obrigada, super beijo e até a próxima. Tchau!